Arnaldo Ribeiro, no sábado a gente teve a vitória incontestável do Flamengo sobre o São Paulo, mas o que aconteceu depois chamou até mais atenção, porque o Felipe Luiz falou que falou do Pedro, a gente até estava misturando as questões aqui, Mênfis e Pedro. Eu não lembro de ter visto uma declaração tão direta sobre um jogador de um treinador. Não é? Sim, sem dúvida. E o Pedro faz parte dos 9, né, que o Trajano destacou aí. Ele era o principal 9 e agora não está nem na lista dos 5 mais, né? E agora caiu. Eu, sinceramente, nunca tinha visto de fato esse sincericídio, né, de um técnico em relação a um jogador de futebol. Falar sobre GPS, empenho, dedicação aos treinos. Deboche. Deboche, boa palavra, Trajano. Deboche foi a palavra utilizada pelo Felipe Luiz. E aí, passei o final de semana pensando nisso, sabe, Tironi? Ouvindo muita gente, ouvindo sobretudo ex-jogador, né? Porque o ex-jogador comentarista, muitas vezes ele passou por essa situação do Pedro, ou de ter sido preservado ou escancarado por um treinador numa entrevista. E acho que tem não só um lado essa questão, não. Para mim não tem só o lado do Felipe Luiz o correto, né? Eu acho que tem uma situação que a exposição do jogador talvez tenha passado um pouco do limite, inclusive nas palavras que o Trajano falou. Eu entendo que o jogador no Brasil normalmente é mimado, é preservado, é colocado num pedestal. O treinador muitas vezes tem que arcar sozinho com as consequências dos comportamentos diários dos jogadores, mas eu achei que o Felipe passou um pouco do ponto nesse sincericídio. Enfim, acho que é um ótimo debate. Vejo dificuldade na continuidade da relação entre os dois, né? Depois de tudo que eu ouvi. E o Juca falou da comparação com o Dorival tratando o Mênfis. Também é muito interessante essa questão, porque o Dorival, embora ele tenha... Estou só comparando estilos, né? Gerações, Dorival e Felipe Luiz. O Dorival, embora tenha falado algumas coisas sobre o Pedro lá atrás, como vocês disseram aí, o Dorival, desse jeito apaziguador, foi o cara que conseguiu tirar do Pedro o melhor que ele tem, inclusive com o Gabigol juntos, né? Era um tabu, uma espécie de tabu no Flamengo, né? Dorival, do jeito dele, com os gerúndios dele, conseguiu colocar no Flamengo juntos, jogando bem, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Só ele conseguiu isso, inclusive fazendo o Gabigol se sacrificar um pouco pelo sistema. Eu acho que a grande discussão do final de semana é essa situação Pedro, Felipe Luiz, Flamengo, que é um time acostumado a cultuar, um clube, né, companheiros, acostumado a cultuar jogadores e não treinadores, e nesse momento a gente vê quase todo mundo ao lado do treinador. Faço uma pergunta para vocês aí. Se o jogo terminasse empatado 0-0 e faltasse alguém para empurrar a bola para a rede, o Felipe Luiz teria sido tão enfático nas palavras, e acho que essa situação ela pode se prolongar se o Pedro continuar no Flamengo e o Flamengo daqui a pouco precisar de um jogo ou de outro do Pedro. Porque o Pedro... Isso o Felipe Luiz não pode cobrar dele. O Pedro não consegue fazer o que o Plata faz. Faz muito bem, aliás, né, o Plata. Um jogador, é um atacante marcador. Ele é um jogador que incomoda o adversário o tempo todo, embora na hora do acabamento da finalização, ele muitas vezes deixa a desejar, né? Ele perdeu um gol incrível contra o São Paulo, gol que o Pedro não perderia, por exemplo. Então, é uma discussão que ela vai muito além, eu acho, da entrevista sensacional que o Felipe Luiz deu. E acho que é o grande tema do final de semana. Eu destaquei o Caio Jorge na abertura, porque foi o último jogo que eu vi
nessa maratona na volta do final de semana. Mas essa declaração do Felipe Luiz em relação ao Pedro, ela dá pano para manga e acho que proporciona muito debate sobre essa relação jogador-treinador e também sobre o futuro dessa dupla no Flamengo, se é que vai acontecer algum futuro. Acho muito difícil o Pedro voltar a trabalhar com o Felipe Luiz depois de tudo. Vamos colocar só... Antes da gente ouvir o Danilo, eu quero só ressaltar aquilo que a gente estava conversando antes de começar o programa. É a primeira visão masculina que eu vejo, de alguma maneira, ponderar se houve ou não exagero. O Neto falou isso. O Neto falou também? O Neto também falou. Porque eu estou achando muito curioso que aqui no UOL, por exemplo, as nossas 3 mulheres, Alícia, Mili e Domitila, estão críticas em relação ao Felipe Luiz e estão com o Pedro. E os homens estão todos com o Felipe Luiz e não com o Pedro. E eu acho que a visão masculina talvez seja pelo fim do paternalismo que caracteriza as relações no futebol, e a visão das mulheres é uma visão mais maternal, mais sensível, dizer, olha, não se trata assim um subordinado, não é nem um garoto, porque o Pedro não é mais garoto, né? Não se trata assim alguém que você queira manter do seu lado. Eu acho muito interessante essas visões. Eu vou ouvir o Danilo, tem uma pergunta para ele sobre isso, mas só vamos colocar para a gente mostrar para todo mundo o que exatamente o Felipe Luiz falou. Põe na tela. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E, evidentemente, que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu, para mim, com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então, eu espero que ele recapacite, que ele peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Foi um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. O Luiz falando, eu até anotei aqui as expressões que ele utilizou, foram coisas como, Danilo, ridículo, lamentável, ele tem problemas com a diretoria, isso eu não sabia exatamente, falta de respeito, 2 vezes ele falou sobre Mas ele falta falou mais do que isso. Você separou o que ele falou nesse trecho. Isso. Mas além desse trecho, ele falou como a coisa do deboche. Isso, né? deboche. Ele falou mais. No final da declaração que não tem aí, ele fala, nós temos um centroavante aqui que entrega 30 gols, mas ele precisa fazer, quase como uma passadinha de pano final. Mas, Danilo, o que eu ia perguntar para você, porque estamos aqui num debate, não, será que exagerou, será que não exagerou? A gente não passa a nossa vida falando que jogador é mimado, que tem que ter profissionalismo. Afinal, o Felipe fez o quê? Cobrou exatamente isso, me parece. Pois é, eu lembrei até de uma declaração do Rogério Ceni que usou a expressão lamentável para o Pedro também quando ele chutou garrafinha. Não vou me lembrar qual jogo, mas quando na época que eles trabalhavam juntos também. Então, a gente tem que colocar na balança aí que não é a primeira vez que o Pedro tem esse tipo de problema. Pelo contrário, vocês mesmos lembraram que o Dorival já tinha falado, do jeitão Dorival, mas já tinha falado. Agora o Felipe Luiz
Eu, particularmente, eu gostei muito da declaração do Felipe, da sinceridade dele na hora que vi a declaração. E falei, nossa, foi dentro, né? Como a gente diz a expressão aqui. Realmente ele falou tudo o que a gente não está acostumado a ouvir de um jeito duro, lamentável, ridículo, deboche, foram palavras fortes. E na hora eu gostei muito. E aí depois você fica refletindo, conversando com as pessoas, e eu conversei com alguns amigos e eles falaram exatamente, mais ou menos, exatamente não, mas uma parte do que disse o Arnaldo, né? Sobre até que ponto, qual foi o limite que ele atingiu ali. Primeiro, ele defendeu muito bem o clube, né? Isso é claro. Ele falou da instituição que é primeiro lugar, eu acho que ele representou muito bem a torcida. A minha primeira dúvida é como o grupo se relaciona com isso, né? Como o grupo compra uma bronca pública dessa? Porque o Pedro é um cara que já está no Flamengo há um bom tempo, tem uma certa liderança. Então, assim, ficam dois recados. A partir do momento que o Flamengo jogou do jeito que jogou contra o São Paulo, que o São Paulo não conseguiu respirar, a gente sabe que, pelo menos por enquanto, estavam comprando tudo que o Felipe Luiz falava. Eu acho que depois dessa entrevista isso não vai mudar. Então, a minha primeira resposta aí, eu acho que o grupo não vai ficar com tanto problema. O que eu acho que pode causar problema é para o segundo passo. Essa declaração do Felipe Luiz, ela traz problema para uma eventual tentativa do Pedro voltar. Eu acho que o Pedro ele pode se sentir ali afetado, ele não se sentir desrespeitado, talvez não queira voltar, talvez a intenção do Felipe de dar uma balançada no Pedro não tenha passado um pouco desse ponto. E no segundo momento, de como você acaba desvalorizando um jogador que o Flamengo queria vender, como o Mauro já tinha trazido aqui no UOL em outro momento. Então eu acho que para o grupo, aliás, para a instituição e para a torcida, o Felipe Luiz foi ótimo. Para o grupo, eu tenho dúvida, mas a minha primeira resposta, eu acho que o grupo aceitou bem também, embora a declaração tenha sido depois, mas os jogadores ali dentro já sabem desse burburinho, já viram o que aconteceu no treinamento. Certamente a declaração do Felipe não foi a primeira vez que eles viram algum entreveiro entre os dois, no dia a dia isso certamente já deve ter acontecido. E a minha grande questão é como vai ser para essa possível negociação de saída, porque eu, como um clube, sabendo de tudo isso, ofereceria menos do que se eu oferecesse em outro caso. Agora, o Flamengo vai tentar recuperar o Pedro, vai segurar no limite, vai pedir a multa, vai pedir lá no alto a saída do Pedro, ou o Pedro vai ficar encostado, ganhando um bom salário, porque o salário dele é muito bom, sem jogar. Então, eu acho que, para mim, a única questão que fica é para esse segundo passo, de como vai ser a saída do Pedro depois da declaração do Felipe Luiz. Grana não é um problema para o Flamengo, né? Ele pode segurar o Pedro lá. Mas fala, Trajano. O assunto é tão bom que a gente passou por cima da enquete, que daqui a pouco eu falo da enquete. Boa. Né? Não me manifestei. É verdade. Né? Eu queria lembrar que o Pedro é encruado. Eu acho que ninguém defendeu, quando você falou que elas defenderam o Pedro, que ficaram a favor. Como é que você falou? Coisa mais maternal. Não. Ficaram ao lado do Pedro. Ninguém fica ao lado do Pedro nessa situação. Pelo comportamento dele. Pode ficar ao lado do Pedro pelas declarações, fora a lei do ponto, acima do ponto, sim, talvez um pouco exageradas, expondo publicamente uma situação, podia ter sido mais, né, mais branda a explicação porque ele está fora. Mas eu queria lembrar, e não estou lembrando o nome, que não é a primeira vez que o Pedro se envolve em confusão. Ele não toma um soco na cara. Do auxiliar do argentino lá. E naquela ocasião, me causou um estranhamento que não teve uma né? rebelião. Falou assim, então agora o São Paulo vai embora porque o cara bateu no nosso amigo. Eu estou justificando e sendo a favor da agressão. Mas você para dar um soco na cara de um jogador, deve ter tido um motivo forte. Não sei se exagerou, não tem que ser louvado por isso. Mas veja você. Eu vi isso. Foi um preparador físico. Isso causou, inclusive, a demissão da comissão técnica. Ele foi demitido. Esse cara foi demitido. É só para lembrar. Não, e tem um outro exemplo para lembrar, para fazer um paralelo, né? Que é o exemplo do Luiz Henrique com o Mbappé. Né? Que também chamou a atenção dele publicamente, né? Ficou famosa a história. O seu ídolo não é o Michael Jordan joga pro time todo. Não joga só para si. Você está jogando para você mesmo. Quer ser o melhor do mundo? Joga para o time. E o fato é que
no que ele abriu mão das estrelas, né? Ele levou esse PSG, pelo menos a Champions, já que não levou Mas só ao Mundial. retomando, então, a enquete, né? Retomando, por favor, pode colocar na tela, como sempre? A enquete tá lá, tá lá. Olha lá. Você sabe que a enquete, de certa forma, vejam a torcida brasileira, vejam vocês, de certa forma, ela até que... Ela está muito difícil de ser respondida. Ela tem algum valor. Essa enquete hoje tem algum valor que pega... Eu quase mudei, sabia? Apesar que eu acho que a retomada, o destaque foi o gol na última bola, né, no último momento. Sim. Mas... Eu acho que... Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Faz tempo que eu não acho... que eu não cumprimento a enquete. Eu acho que essa enquete, apesar de ter sofrido já uma cacetada logo de cara, né? Eu acho que ele não entendeu a enquete. Olha, a primeira rodada, você já coloca. Isso. Em relação à primeira rodada. Exatamente isso. Né? Então, eu me abstenho. Eu não vou votar em ninguém, como, por exemplo, eu me recuso a votar na enquete, para também não ficar de bem com a enquete, mas também não vou ficar de mal com a enquete, que eu acho até que ela foi bem pensada. Então vocês votem na enquete. Juca, você, por favor, nos dê likes. E só uma coisa, Danilo, adivinha em que nível de audiência chegamos já, rapidamente? Pelo que eu estou acompanhando aqui, já passamos do brutal, hein? Já passamos do brutal. Eu pediria, em homenagem à volta de Arnaldo Ribeiro, eu pediria 7 mil likes. Ótimo. E quero responder à enquete e dizer que quem votou melhor, diante do fato de que o Flamengo jogou sozinho, não tinha adversário. Bragantino e Bahia ganharam no último minuto a duríssimas penas. Quem votou melhor foi o Cruzeiro, que enfiou 4 no Grêmio. Será assunto aqui também. Mas, Arnaldo, você queria fazer mais uma questão ainda sobre essa questão Pedro. Diga. Eu quero defender o Pedro. Boa. A gente só lembra dos fatos ruins do Pedro nessa retrospectiva agora. Vamos ver um pouquinho do outro lado. Não, perfeito. Não, gente, antes de você falar, me desculpe, Arnaldo. Fernando, o programa hoje está quente, hein? Só um pouquinho. A gente não lembra só o lado ruim. A gente sempre exaltou o Pedro como um grande jogador, artilheiro, etc. Só para constar. Diga. Sim, o outro lado do Pedro, eu acho que o lado comportamental mesmo. A gente só está vendo o lado ruim do Pedro. Ele é um criador de casos contumados. Tá falhando o áudio. Ele foi agredido naquela ocasião, ele foi vítima. Outra coisa, ele foi impedido de jogar a Olimpíada pelo clube dele, vocês lembram? Foi. Né? Pelo Flamengo. Outra coisa, ele arrebentou o joelho num treinamento, certo? E ele voltou em tempo recorde para jogar futebol porque ele se dedicou ao tratamento. O Pedro não é um péssimo profissional, nunca foi. Nós estamos colocando ele como um vilão, como um cara que, como se fosse ido para a noite todo dia, que largasse a carreira. E o Pedro é um cara muito introvertido. Dá para perceber que ele sente situações mais do que outros, ele não tem uma personalidade. Então a gente está esquecendo esse lado. Talvez eu esteja sendo aqui maternal, né, Juca? Mas eu acho que a gente só está levando em consideração pontos negativos da trajetória do Pedro extracampo, e não são só negativos, não, pelo contrário. Então eu acho que ele foi ao jogo ontem com o filhinho dele lá no colo e tal. Nós estamos colocando como um vilão do futebol brasileiro. Eu acho totalmente exagerado isso. Não, mas quem está colocando como vilão não somos nós, não. Nós estamos. Felipe Luiz. O Felipe Luiz. Nós estamos usando as palavras do Felipe Luiz para falar do Pedro. Que a gente não sabe internamente. Não é? Só uma coisa sobre esse debate, e esse ponto do Arnaldo vale destaque pelo seguinte: o Gabigol nunca foi tratado assim no Flamengo. Claro, o Gabigol é o Gabigol e tal. Ele ficou 2 anos sem jogar nada, ele se meteu naquela história do doping lá, que ele não quis fazer xixi, não sei o que e tal.
Ele nunca foi tratado assim pela torcida do Flamengo. Se escondeu embaixo da mesa no Cassino. Ele ficou lá até o fim. Você tem toda a razão. O Arnaldo tem razão também. Concordo. Mas o que eu acho estranho é a ênfase dada pelo Felipe Luiz. Sim. Foi uma ênfase muito grave, muito forte, não é? Tanto que ficou todo mundo chocado. Porque ele não disse uma frase apenas. Ele ficou repetindo e aumentando a intensidade. Não há um jogador do Flamengo que tenha aparecido para dar uma alisada. Isso que é surpreendente, que ele fica, você entendeu? Não, é isso, é sei lá o quê, inadmissível, eu estou segurando há muito tempo, é porque, papá. Então ficou todo mundo chocado com a maneira que o técnico falou no pós-jogo. E nós estamos analisando o que ele falou. A gente não sabe internamente o que é exatamente. Esse aspecto que o nosso âncora ressaltou. A gente passa a vida inteira pedindo transparência para os treinadores, pedindo que as coisas sejam ditas como... Não é profissional. E foi o que o Felipe fez. Mas será que não sei? Bom, aí eu acho que o Arnaldo colocou bem a questão, para ele te levantar. Porque uma questão como essa, o Danilo também tocou um pouco nisso, todos nós estamos tocando nisso. Uma questão como essa tem que ser discutida mesmo. Tem que ser discutida mesmo. Né? O que eu falei, nós estamos tentando analisar, comentar a partir das fortes declarações do Felipe Luiz. A gente não ouviu, o Pedro não se manifestou. Nenhum outro jogador se manifestou. A gente não sabe exatamente o que levou o Felipe Luiz a ter essa ênfase toda, essa transparência que você está falando. De repente, assim... Eu acho que a declaração do Felipe Luiz talvez tenha colocado luz num assunto que a gente tinha pouco conhecimento. Porque quando você olha os outros técnicos, todos eles já tinham dado alguma declaração mais leve, mas alguma declaração nesse sentido em relação à vontade do Pedro. Para mim, eu também não tinha me acendido essa luz de que talvez o Pedro reagisse mal nos momentos em que ele é contestado, nos momentos em que ele toma alguma bronca do treinador, porque, de novo, o Rogério Ceni já tratou disso. O Dorival já tinha tratado disso. Agora, o Felipe Luiz de uma forma dura. Teve o caso do Sampaoli. No caso do Sampaoli, eu sou sempre, obviamente, contra a agressão, mas a partir do momento que o preparador físico dá o soco, alguma coisa aconteceu. Então, eu acho que o que essa declaração do Felipe Luiz fez foi dar luz a algo que a gente talvez não tivesse tanta clareza. Eu não estou dizendo que o Pedro é mau profissional, que ele vai para balada, que ele faz isso o tempo inteiro. Pelo contrário, a recuperação dele da cirurgia, como bem disse o Arnaldo, é um bom exemplo de que ele tem sim vontade de voltar a jogar. O que eu acho é que ele lida mal, e o que esse episódio mostrou, ele lida mal no momento em que ele é questionado, cobrado, ou no momento em que ele é substituído, quando foi lá com o caso da garrafinha que o Rogério Ceni disse. E aqui no Mundial ainda tem muito repórter do Rio, muita gente que cobre o Flamengo, e logo depois desse episódio estava conversando e todo mundo falou, não, o Pedro sempre tem esse burburinho de como ele lida quando ele é cobrado, sempre tem essa questão de como acontece quando ele fica na reserva, quando ele fica mais de um jogo na reserva, ele sempre faz um pouco de bico. Então, depois disso, eu acho que o Felipe Luiz jogou luz em algo que a gente não tivesse tanta clareza. É um desrespeito tão grande, se é isso mesmo, pensa bem, não houve um tremendo esforço dele para voltar, para se recuperar, parece que se recuperou antes até, não é isso? Agora, se ele se empenhou tanto para se recuperar, antes do tempo previsto, isso, e logo depois, a manifestação do Felipe Luiz é contrária a isso, tem alguma coisa estranha. Sim. Não é? Vamos lembrar que ele voltou jogando, né? Ele voltou jogando e depois saiu do time. Então, assim, eu acho que ele voltou entrando, fez gol e tal, e aí o Felipe Luiz tirou. Eu acho que a partir desse momento que ele deve ter feito. Agora, que fique claro, para mim, craque, eu já tinha falado antes disso tudo, que é um jogadoraço, adoraria no meu time. Nada disso muda para mim, a análise técnica dele. Agora, essa questão comportamental, a gente precisa ver como que um técnico... Não, e o negócio não é balada, Danilo, pelo que está sendo colocado aqui, não é de balada, sei lá o que, não. É falta de dedicação. É falta de empenho nos treinamentos e como ele responde ao fato de ficar na reserva. A sensação exatamente que me dá é essa. Fez bico a partir do momento que deixou de ser titular e parou de se empenhar nos treinamentos. Se empenhou tanto para voltar rápido, papapá, né? É isso.
né? Então tá de bico. E de bico agora, você tem toda a razão, você lembrou muito bem. Não se fez nada nem parecido com o Gabigol. Nem o Felipe Luiz não fez. Né? Pelo contrário. Não é isso? Né? Manteve ele lá, tal, jogou a final lá ano passado, fez gol, não sei o quê, entrou, tudo. Isso, nem a torcida do Flamengo nunca chegou perto de Agora, e já tem um contencioso.